Senhor, muitos são os desafios que são colocados diante de nós, em relação a tantas coisas e tantas áreas da nossa vida. E muitos desses desafios nos trazem medo e incerteza. Por isso eu te peço que o Senhor faça que nós nos enxerguemos da maneira correta, assim como o Senhor nos vê. Porque o diabo quer que nos vejamos como fracos e derrotados, mas sabemos que o Senhor nos vê como vitoriosos e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh meu Deus, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, por aqueles que se veem como gafanhotos, por esse irmão e por essa irmã que estão olhando para os gigantes e esquecendo de olhar para ti, por aqueles que olham para as suas limitações e se esquecem de olhar para o teu poder. Pai amado e querido, abre os olhos dessas pessoas, mostra a elas quem elas são em Cristo. Mostra que elas foram criadas à tua imagem e semelhança, que elas são mais que vencedoras, que elas são filhas do Rei. Que a tua palavra esteja em nosso coração e nos nossos lábios, para que nós possamos ser vitoriosos em tudo aquilo que formos empreender. E ainda que gigantes se coloquem no nosso caminho, que eles sirvam para o nosso alimento, que eles sejam apenas para enriquecer o nosso testemunho de vitória. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando gigantes na sua vida financeira, por aqueles que enfrentam gigantes de enfermidades, por aqueles que enfrentam gigantes nos seus relacionamentos e que estão lidando com os gigantes emocionais, internos. Que eles vejam esses gigantes não como ameaças, mas como oportunidades de ver o teu amor se manifestar. Que o Senhor nos conceda graça, unção, sabedoria e discernimento para derrotar todos esses gigantes. Que o Senhor nos conceda fé para crer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que o Senhor nos encha de coragem para entrar na terra prometida, mesmo que haja gigantes nela. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada pessoa que declarou: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bênção você estar aqui, começando mais uma semana na presença de Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Presta atenção. Se você está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem chegou até você, é porque Deus não desistiu da sua vida. E essa nova semana é a prova viva disso. Nova semana, nova chance, nova oportunidade para você recomeçar. E eu sei que talvez o seu coração ainda esteja carregando coisas da semana passada. Talvez você esteja começando essa segunda-feira com contas para pagar, com seu corpo cansado, com desânimo ou até com medo do que vem pela frente. Mas eu quero te dizer uma coisa que pode mudar completamente a sua perspectiva. Deus já está à frente de tudo o que você terá que enfrentar nessa semana. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Antes mesmo de você sair de casa, Ele já preparou o caminho. Antes mesmo do problema aparecer, Deus já sabe qual será a solução. Antes da sua lágrima cair, Deus já preparou o consolo. Por isso, você não precisa começar essa semana tentando controlar aquilo que só Deus pode resolver. Comece confiando, comece entregando, acreditando. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração.
Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através do seu joinha, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. 1 Pedro capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Diz assim, olha: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o verso 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se Deus cuida de você, por que continuar tentando segurar tudo sozinho? Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, tentando fingir que está tudo bem, mas lá no fundo você sabe que tem coisa demais que está tirando a sua paz. Mas hoje é o momento de entregar. Entregar essa dor, essa conta, esse medo, essa ansiedade. Entregar para Deus esse relacionamento que talvez esteja te sugando. Entregar esse cansaço que não passa. E entenda uma coisa, Deus não ignora quem entrega. Deus honra quem confia nele. Então, eu quero pedir que você, pela fé, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar. Amém? Escreva isso aqui como uma declaração de fé. Eu escolho confiar. E isso é muito mais do que uma frase, é uma decisão. Hoje é segunda-feira e talvez você já tenha acordado no seu limite. Tem peso que você não sabe mais nem de onde veio, mas você apenas sente. Tem cobrança que você nem ouviu ainda, mas que já está te deixando ansioso. Tem problema que você já decidiu adiar, porque sabe que não tem força para enfrentar hoje. Mas é agora que eu preciso te lembrar. Quem anda com Deus não caminha por impulso, caminha por direção. E tem direção dele para você nessa semana. Amém? Você não foi chamado para começar mais uma segunda-feira só empurrando as coisas com a barriga. Então, levanta desse jeito mesmo que você está, mesmo com dúvida, com cansaço, com contas vencidas, mas levante com fé. Porque não é o seu sentimento que governa a sua vida, é a presença de Deus. Se o desânimo vier, você vai responder com fé. Se a má notícia vier, você vai enfrentar com oração. E se ninguém te apoiar, você vai se lembrar: quem me sustenta é o Senhor. Aleluia. Quem me sustenta é o Senhor. Não é a opinião dos outros. Não são as circunstâncias. Não são os ventos favoráveis. Quem te sustenta é o Senhor. Hoje, lá no outro canal, no Minuto Reflexão, eu falei sobre um assunto que serve perfeitamente para esse momento aqui. Você não é o que você sente. Depois você assiste lá o Minuto Reflexão de hoje. Eu oro, irmãos, para que você receba essa palavra no seu espírito e na sua mente. Você não é o que você sente. Você pode sim estar abatido,
mas você continua sendo filho. Você pode estar cansado, mas você ainda é amado, amada. O que você sente agora não cancela o que Deus já declarou sobre você. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, o seguinte: o justo viverá pela fé. Amém? O justo vive pela fé, não por sentimentos, mas pela fé. E fé é quando você continua mesmo sem enxergar saída. É quando você ora mesmo estando em silêncio por dentro. Quem anda com Deus não vive por impulso, vive por direção. E Deus tem direção para essa semana que está começando. Não espere que tudo ao seu redor mude para que você reaja. Comece mudando a sua postura. Pare de correr atrás daquilo que te desgasta. Volte a buscar aquilo que te edifica. Quem busca a presença de Deus não vive vazio. Quem busca força em Deus não vive esgotado. Essa semana não depende do que acontece do lado de fora, mas depende de como você escolhe caminhar com Deus. Amém? Então, entregue a sua vida, as suas preocupações, os seus problemas, todos eles nas mãos de Deus. É por dentro que Deus vai te curar. É dentro de você que Ele está fortalecendo. É no seu interior que Ele está te sustentando. Todas as suas escolhas, as suas decisões, apresente-as a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, antes de agir de forma precipitada, fale com Deus. Dialogue com o Espírito Santo. Peça a Deus para colocar paz no seu coração diante de qualquer escolha, de qualquer atitude. Essa semana vai ser uma semana diferente. Eu creio que essa será uma semana abençoada para você. Você crê nisso? Então diga amém, eu creio. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, um filho, uma filha, o seu cônjuge, alguém que você conhece que esteja passando por um momento difícil, um momento de dor, de perda, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação ou alguma circunstância específica e você quiser colocar aqui nos comentários do vídeo, você pode colocar também. Eu vou interceder por você, pela sua vida, pela sua família. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, entregando ao Senhor tudo aquilo que tem pesado no nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado por nos sustentar até aqui. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa mania de tentar resolver tudo sozinho. Hoje nós escolhemos confiar em Ti. Eu peço, meu Pai, que o Senhor fortaleça essa pessoa que começou a semana desanimada, sem direção. Sustenta aquele que está lutando com a mente, com o corpo, com as emoções. Traz provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, Senhor. Restaura casamentos. Cura aqueles que estão enfermos. Liberta aqueles que estão presos aos vícios. Queremos ser guiados pela Tua voz. Queremos caminhar, Pai, debaixo da Tua direção. Queremos lembrar que aquilo que sentimos não define quem nós somos. O que sentimos não tem o poder de cancelar aquilo que o Senhor já declarou a nosso respeito. A Tua palavra diz que o justo vive pela fé e é assim que nós queremos viver. Mesmo sem sentir, mesmo sem entender,
mesmo sem ter todas as respostas, queremos confiar. Porque quem confia entrega, quem confia descansa. E quem descansa no Senhor encontra forças que o mundo não pode dar. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra os vícios, as drogas, o álcool, os jogos de azar, a pornografia. Eu oro por aqueles que querem parar, mas não conseguem. Por essa pessoa que está cansada de cair e que quer se levantar de uma vez por todas. Quebra as correntes, Pai. Liberta, restaura. Coloca força onde hoje só há fraqueza. Coloca esperança onde hoje tem reinado o desespero. Eu quero interceder por cada nome que for deixado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que serão mencionadas aqui por seus parentes, amigos, irmãos em Cristo, filhos, filhas, sobrinhos, netos, esposas, maridos, que cada nome escrito aqui seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor vá ao encontro de cada situação, de cada lágrima, de cada clamor. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor atenda a cada pedido de oração mencionado aqui. E que ao final dessa semana, muitos testemunhos sejam contados. Porque nós cremos que o Senhor ainda opera. O Senhor ainda transforma. O Senhor cuida de cada detalhe. Aumenta a fé desse irmão e dessa irmã. Dá direção, dá paz, conceda descanso. Que essa seja uma semana marcada pela Tua presença. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra pela fé, meu irmão. Declare com convicção: eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Que Deus te conceda uma excelente semana. Amém? Conte com as minhas orações. Esteja junto aqui com a gente todos os dias pela manhã. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua mente, tudo que está ao seu redor. Eu quero começar essa mensagem orando por você. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba essa oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar por essa pessoa que me ouve agora. Senhor, ela tem tentado tanto, esperado por tanto tempo e às vezes ela sente que não vai aguentar mais. Espírito Santo de Deus, visita agora essa mente cansada, esse coração aflito, esse corpo que tem carregado pesos que ninguém vê. Dê a essa pessoa força, ânimo e direção. Ensina ela a confiar, mesmo quando ela não vê o resultado de forma imediata. A não desistir, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque eu creio que o Senhor já está agindo. Ensina, ó Pai, esse irmão e essa irmã a ter paciência, mas sem se acomodar, a esperar com fé, a se mover com sabedoria,
a entender que os teus tempos não são os nossos, mas que eles são sempre perfeitos. Eu oro para que hoje o Senhor mostre a todos nós um sinal do teu cuidado. Que essa pessoa que foi alcançada por essa palavra sinta um alívio, que ela receba no seu coração uma resposta, uma confirmação de que ela não está sozinha, que o coração dela se encha de esperança e de paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma alegria muito grande poder falar com você aqui nessa manhã. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. É ele que faz com que nós alcancemos milhares de vidas todos os dias. Então, dê o seu joinha aqui. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, as nossas séries. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos diariamente para a sua edificação. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. E os membros também têm uma playlist de vídeos exclusiva para eles. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Diz assim: que a esperança de vocês os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Irmãos, como é difícil ter paciência, não é mesmo? Às vezes, a discussão começa em casa. Uma palavra atravessada no café da manhã, uma cobrança que já veio carregada de mágoa e nos deixa totalmente desnorteados. Você só queria um dia em paz, mas de repente você está falando alto, tentando provar o seu ponto de vista, e quando você vê, a paz já foi embora. Muitas vezes a briga é com o seu cônjuge. Você tenta manter a calma, mas ele ou ela tocam num ponto sensível. Ou você sente que não está sendo ouvido, que a sua opinião não é considerada. E aí você explode. E a paciência vai embora, junto com essa explosão. Tem também aquele momento em que o filho responde de forma incorreta, de forma desrespeitosa. Você só queria ensinar, orientar, mas você acaba sendo desrespeitado. E vem aquela mistura de raiva, de tristeza, de frustração. E aí você pensa, será que eu estou falhando como pai, como mãe? A paciência escorre pelas mãos. Às vezes, o que tira a paciência é o trânsito. Você já está atrasado, o sinal abre e o carro da frente não anda.
alguém buzina, o outro xinga, e você ali tentando respirar fundo, mas sentindo o coração acelerado, os pensamentos se embolando e uma vontade enorme de revidar. Só que você sabe que não vale a pena. Tem também o cliente que te destrata, o chefe que exige além do seu limite, o colega de trabalho que parece não fazer a parte dele e ainda quer cobrar a sua. É muito difícil, não é, irmãos? A verdade é que viver nesse mundo exige de nós uma paciência que parece sobre-humana. E às vezes a gente se cobra demais porque achamos que ter paciência é simplesmente não sentir raiva. Mas não é isso. Ter paciência é respirar fundo, mesmo quando tudo aperta. É escolher responder com sabedoria, mesmo quando o coração quer reagir com impulso. É lembrar que a calma não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. E se você ainda se descontrola, se ainda perde a paciência, calma. Deus está te ensinando, Ele está te moldando. Deus está trabalhando no seu coração todos os dias. E sabe o que mais? Só o fato de você estar aqui ouvindo isso já mostra que você quer uma mudança. E Deus honra aqueles que buscam por uma mudança. Provérbios 16, verso 32 diz assim: quem tem paciência é grande, mas quem controla as suas emoções é ainda maior. Quando a gente ouve isso, nós percebemos o quanto nós ainda precisamos melhorar, ainda precisamos crescer. Porque a paciência não é só sobre aguentar o outro, é sobre deixar Deus trabalhar dentro de nós. É saber esperar, não como quem cruza os braços, mas como quem dobra os joelhos. É entender que quando tudo dentro de você quer explodir, você pode escolher orar. Você pode fechar a porta do quarto e falar: Senhor, eu não quero agir por impulso, me dê sabedoria. Deus não ignora nossas orações, irmãos. Ele escuta quando você pede calma. Ele vê quando você segura aquela palavra dura que você queria soltar. Deus conhece o seu coração. E Ele honra cada pequena escolha que você faz para ser mais parecido com Jesus. Talvez você se ache impaciente demais, explosivo demais, sensível demais. Mas Deus não te deixou sozinho nessa luta. Ele te chamou para evoluir, para crescer. E crescer dói, mas é transformador. Olha só, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser sincero diante de Deus. Dizer para Ele: eu não estou conseguindo, Senhor, mas eu quero. Me ajuda. Porque é nesse lugar de verdade, de humildade, que o Espírito Santo entra e começa a mudar tudo por dentro. Quem ora com sinceridade, quem busca sabedoria em Deus, quem entrega os nervos, o orgulho, a irritação, recebe uma nova postura, uma nova mente, um novo coração. No final dessa palavra, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus te abençoe, para que os frutos do Espírito Santo estejam presentes na sua vida. E dentre essas características do fruto do Espírito está a paciência. Amém? Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração.
Não importa qual seja a situação que você estiver enfrentando. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: Senhor, me dê paciência. Escreva isso: Senhor, me dê paciência. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez tudo que você esteja vivendo agora seja um treinamento de Deus. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Não para te castigar, mas para te preparar. Porque Deus sabe o que Ele está construindo em você. E uma das maiores provas da maturidade espiritual é a paciência. Paciência para não responder com a mesma moeda. Paciência para continuar orando, mesmo sem ver o milagre ainda. Paciência para suportar quem ainda não entendeu o que você sente. Paciência para seguir firme, mesmo quando tudo dentro de você quer parar, quer desistir. Isso não é fraqueza, isso é força controlada, é domínio próprio, também é fruto do Espírito. E quanto mais perto de Deus você vive, mais isso se torna possível. Porque a paciência não vem de uma técnica mental, ela vem da presença de Deus habitando dentro de você. Então respire, entregue esse dia nas mãos de Deus. Fale com Deus sobre aquilo que tem tirado você do sério. Fale com sinceridade. Se você tiver que chorar, chore com Deus. Se estiver cansado, cansada, diga isso para Ele. Se você estiver se sentindo sozinho, fale com o Senhor. Porque o que falta em você, Deus tem de sobra. O que parece impossível de lidar, Deus consegue transformar. Ele está te ensinando, mesmo nos dias em que parece que nada está acontecendo. E quando você menos esperar, você vai olhar para trás e perceber o quanto você amadureceu, o quanto cresceu, o quanto se aproximou de Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se você se lembrar de alguma situação que tem tirado a sua paz, que tem perturbado o seu sono, que tem te provocado dor ou tristeza, coloque ela aqui diante do Senhor e vamos clamar a Ele juntos. Amém? Eu sei que Deus quer e vai agir na sua vida hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos agora por mais esse momento de fé, de reflexão, de confronto e de consolo na tua presença. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que ouviu essa mensagem até aqui, por cada irmão e irmã que mesmo em meio às batalhas da vida tem buscado ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, mesmo quando nós desanimamos. Obrigado por ser esse Deus que ensina, que corrige com amor, que nos molda com paciência e graça. Perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa impaciência, a nossa pressa, o nosso orgulho. Perdoa quando falamos sem pensar, movidos pela raiva ou pela mágoa, quando deixamos a carne falar mais alto do que o teu espírito. Nos abraça com o teu perdão, nos purifica com o teu amor e nos renova com a tua misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. Nós sabemos o quanto é difícil ser paciente. Sabemos como é difícil lidar com o outro, com os imprevistos, as demoras da vida. Mas nós queremos aprender, Pai.
queremos crescer, queremos amadurecer e reconhecemos, sem o Senhor nós não conseguimos. Nos ajuda, Deus. Ensina esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo a serem mais pacientes com aqueles que eles amam, a respirar fundo antes de reagir, a entender que muitas vezes o silêncio é mais sábio do que uma resposta precipitada, que o tempo da espera nos ensine mais do que o tempo da realização. Ó Deus, nós reconhecemos que a nossa paciência, o fruto do Espírito que temos em nós vem de Ti. Eu peço que o Senhor acalme esse coração que amanheceu tão agitado. Contempla, ó Pai, essa pessoa que não tem conseguido dormir direito, que tem sido tomada pela ansiedade, que tem vivido sob tensão, sob estresse, sobre as cobranças. Espírito Santo de Deus, entra agora nesse lar, nessa mente e nesse coração, e encha com a Tua paz, a paz que o mundo não pode nos oferecer, a paz que excede o nosso entendimento. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Tenha paciência. Persevere. Se você estiver vivendo um tempo de espera, continue firme, continue crendo. Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu de você. E Ele te fortalece todos os dias. Amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Um último aviso. Se você quer ter as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no seu tablet ou no seu computador, para você ler onde você estiver, eu disponibilizei o e-book Recomece a Viver. O link está aqui também na descrição do vídeo. É só você clicar e adquirir o seu. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida, Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer,
a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança.
e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual. Porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer.
Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários: eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé.
que o Senhor desperte esses corações. Que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Que a presença do Senhor esteja na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre o seu. Em nome de Jesus, amém? Eu vou orar por você nesse momento, para que a gente comece esse dia da maneira certa. Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado por esse ano de 2025 que começou, pois mesmo com poucos dias, nós já temos contemplado, Senhor, mudanças. Temos visto o Teu agir em várias áreas das nossas vidas e já estamos percebendo que as coisas não vão ser mais as mesmas. Eu declaro, Senhor, que nada será como antes. Que essa pessoa que está me ouvindo irá experimentar um novo tempo na vida dela.
e ela irá contemplar o teu agir, até nos mínimos detalhes, até naquelas áreas das vidas dela que ela nem sabia que precisava do teu mover. O Senhor nos conhece profundamente. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Por isso, Pai, sonda o coração desse irmão e dessa irmã e observa cada ferida, cada dor, cada angústia, cada trauma e cada frustração. Promove a cura, em nome de Jesus, para que cada um deles possa sentir a tua presença de maneira sobrenatural nesse dia. Não apenas nesse dia, mas em todos os dias da vida deles. Que a nossa oração nesse dia seja como a oração de Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que cada pessoa que foi alcançada por essa palavra possa se render à tua vontade, porque os teus planos, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos e te pedimos, revela-te a nós. Fale conosco nesse momento, através da tua palavra. Eu sei que o Senhor pode falar conosco de diversas formas, mas eu peço que, por misericórdia, o Senhor fale nesse momento, por meio da tua palavra. Eu creio nisso. Por isso eu te peço, Pai, opera um mover sobrenatural na vida dessas pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Minuto com Deus e ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai te mandar todos os dias mensagens de fé que vão encher o seu coração de esperança e com a presença de Deus. Amém? Deixou o seu joinha aqui no vídeo? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui no YouTube, seja membro do canal. E você também pode nos abençoar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No livro de João, capítulo 11, versículos 14 e 15, está escrito: Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Jesus não estava indiferente à dor de Marta, Maria e todos aqueles que choravam pela morte de Lázaro. Pelo contrário, ele estava prestes a realizar um milagre que revelaria o poder de Deus de maneira grandiosa. Quando ele diz que está alegre por não ter estado lá, ele não está celebrando a morte, mas ele está destacando que, ao não ter impedido a morte de Lázaro, ele abriria espaço para um milagre ainda maior, a ressurreição. Esse milagre seria um testemunho poderoso que iria fortalecer a fé dos discípulos e mostraria que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando para manifestar a sua glória e o seu propósito. Jesus sabia que a fé dos discípulos precisava ser edificada. Eles precisavam ver que ele era mais do que um profeta ou um mestre. Ele era o próprio Filho de Deus, aquele que tem todo o poder. Eu não sou o tipo de pessoa que diz que Deus permite que alguém perca o filho, que uma mãe enterre seu filho, que um pai enterre seu filho, ou que alguém dê adeus ao seu cônjuge simplesmente para aprender uma lição. Irmãos, convenhamos, se nós pudéssemos escolher, nós aprenderíamos essas lições de outras formas, não é verdade? Não faz sentido pensar que Deus tiraria a vida de alguém apenas para ensinar algo a outra pessoa. Isso soa até um pouco, penso eu, narcisista, da parte de quem diz que foi por esse motivo que alguém partiu, que foi por isso que alguém contraiu uma doença, um câncer, por exemplo. Eu acredito na palavra de Deus, que diz o seguinte: no mundo tereis aflições. E na Bíblia nós vemos exemplos de muitas pessoas diferentes, pobres, ricos, pecadores, profetas, justos,
samaritanos, judeus, israelitas, todas essas pessoas passaram por momentos de glória e alegria, mas também enfrentaram momentos de tribulação, de dor e escuridão. E o que isso nos ensina? Nos ensina que para viver momentos ruins ou momentos bons, basta que estejamos vivos. Mas nós precisamos entender que Deus permite que passemos por aflições. Isso não se limita a mim ou a você, mas a todos nós. Até mesmo aqueles que nunca ouviram falar dele enfrentam dificuldades, porque a vida neste mundo nos expõe a desafios inevitáveis. Deus permite que enfrentemos esses momentos porque algumas lições só podem ser aprendidas quando passamos por eles. É nesses momentos, quando nos vemos sem recursos humanos, que aprendemos a nossa verdadeira dependência de Deus. Quando o dinheiro não resolve, quando a nossa influência não alcança, quando o nosso nome, legado, estudos, carreira ou status não bastam, percebemos o quão frágeis somos diante da grandeza do Criador. É nesse ponto que entendemos quão dependentes somos de Deus. Quando tudo parece perdido, a única coisa que podemos fazer é esperar pelo Mestre. Veja o exemplo de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Quando Jesus chegou, elas disseram assim: Senhor, se estivesse aqui, isso não teria acontecido. Elas já haviam perdido a esperança, mas Jesus chegou, trouxe uma nova perspectiva e realizou o milagre da ressurreição. Ele fez Lázaro viver novamente. Pense nisso. Quanta fé foi renovada naquele dia. Quantos corações foram transformados. Quando tudo parece perdido, clame pela passagem do Mestre. Creia que ele vai chegar e ele vai promover o milagre. Talvez você esteja esperando Jesus passar pelo seu casamento, restaurando a paz e o amor que parecem ter desaparecido. Talvez o seu lar esteja cheio de discussões, onde qualquer palavra vira motivo de briga, e o descanso que deveria existir ali foi substituído por sobrecarga e cansaço. Talvez você esteja esperando Jesus passar pelas suas finanças. Você tenta reorganizá-las, mas parece que a cada passo para frente você dá 10 passos para trás. Ou talvez você esteja clamando para que Jesus passe por uma sala de hospital, onde alguém que você ama está lutando pela sua vida. Seja qual for a situação, Deus é capaz de transformar a dor em esperança. Acredite na cura que vem do Senhor. Ela pode acontecer aqui em vida, glorificando o nome dele, ou pode acontecer na eternidade, onde também o nome dele continuará sendo glorificado. Lembre-se, você não nasceu para este mundo. Assim como as pessoas que você ama, você pertence a um propósito eterno. Como desejamos que aqueles que amamos permaneçam conosco para sempre, não é verdade? Mas o nosso Mestre, o próprio Jesus, nos mostrou ao morrer e ressuscitar que existe algo além deste mundo. Ele viveu como nós, morreu por nós e ressuscitou para nos lembrar que há uma ressurreição e uma esperança eterna. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E essa renovação diária é que nos dá força para continuar. É ela que nos prepara para a eternidade com Ele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento onde tudo parece perdido, olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo, aquele que limpa, purifica e perdoa todo pecado. Lembre-se, a sua vida não termina aqui. As pessoas que você ama também não pertencem a esse mundo. Confie que o Senhor está trabalhando em sua vida e na vida daqueles pelos quais você tem clamado. O inimigo tem esfriado a fé de muitas pessoas nos últimos tempos. Vivemos cercados por tantas informações, tantas distrações.
notícias difíceis, vídeos engraçados, receitas, notícias de política, discussões. É tanto de tudo que nos esquecemos do principal, Cristo. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que o Senhor não fala mais sobre demônios, potestades e tribulações? Eu respondo que sim, eu falo de tribulações, mas eu acredito que não há nada mais valioso do que falar sobre Jesus. Tirar o foco de Jesus é muito fácil. Difícil é reconhecer dia após dia a nossa dependência dele e nos alimentarmos da sua fonte. Por isso, nesse momento eu te convido a fazer uma escolha. Escolha colocar o seu coração diante do Senhor. Reconheça a sua pequenez e confie que, mesmo quando tudo parece perdido, para Deus nada é impossível. Como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23, tudo é possível ao que crê. Não porque aquele que crê tem poder, mas porque Deus é todo-poderoso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Por isso, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tiver algum pedido de oração específico, escreva aqui nos comentários. Se você não quiser escrever de forma detalhada, coloque pelo menos a área da sua vida que precisa do milagre de Deus. E hoje eu quero pedir que você declare pela fé aqui nos comentários apenas uma frase. Escreva assim: eu creio. Apenas isso. Eu creio. Escreva isso como um ato profético, como uma forma de expressar a sua fé em Deus, uma maneira de reconhecer que Ele é o Deus do impossível e é capaz de operar um milagre na sua vida. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos em Tua presença neste momento, cheios de gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade de buscar a Tua face e aprender mais sobre o Teu amor e sobre quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo parece perdido, a Tua presença nos sustenta. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, porque sabemos que essas pessoas estão aqui por um propósito, porque o Senhor as trouxe para ouvir essas palavras. Pai, nós te pedimos perdão. Perdão por todas as vezes em que deixamos que a frustração tomasse conta do nosso coração. Pelas vezes em que permitimos que a dúvida e o medo abalassem a nossa fé. Perdão, Senhor, pelos momentos em que nos deixamos distrair pelas coisas deste mundo e tiramos os nossos olhos de Cristo, que é a nossa verdadeira fonte de vida e esperança. Pai amado e querido, limpa o nosso coração, renova a nossa mente e nos ajuda a enxergar a Tua bondade, mesmo em meio às tribulações. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, eu clamo para que o Senhor cure os corações que estão sobrecarregados pela frustração, pela dor, pela perda. Que o Senhor toque em cada vida, trazendo consolo e paz. Que cada um possa compreender que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Fortaleça a fé dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa ver além das circunstâncias e confiar plenamente no Teu agir. Deus, para aqueles que estão enfrentando dificuldades no casamento, em seus relacionamentos, eu oro por reconciliação, para que o Senhor restabeleça o diálogo, restaure a paz nesse lar. Que o Senhor apague toda a raiz de amargura e restaure o amor e o respeito entre os cônjuges. Para aqueles que estão passando por crises financeiras, eu clamo pela Tua provisão. Abre portas de emprego, dá sabedoria na administração e multiplica os recursos para que essa pessoa possa Te honrar com aquilo que tem. Eu também oro por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde
ou aqueles que têm pessoas queridas em leitos de hospitais. Que o Senhor toque com o teu poder de cura. Restaura esse corpo, Senhor. Restaura cada célula, cada órgão, cada tecido. Renova as forças e dê paz a essa mente inquieta. Que a tua vontade se cumpra em cada vida e que o teu nome seja glorificado, seja através da cura aqui na terra ou através da glória na eternidade. Eu quero interceder por todos os pedidos de oração deixados aqui nos comentários. O Senhor conhece cada dor, cada angústia, cada clamor. Visita, ó Deus, essas vidas e derrama sobre elas a tua graça. Que elas sintam a tua presença e saibam que o Senhor está no controle de tudo. E mesmo quando não entendermos os teus caminhos, ajuda-nos a confiar que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Nós te louvamos porque sabemos que nada é impossível para ti. O Senhor é o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que trouxe vida onde havia morte, que trouxe esperança onde havia desespero. Nós entregamos tudo em tuas mãos e confiamos que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Obrigado, Deus, por tua fidelidade, por tua bondade e por tua esperança constante em nossas vidas. Nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Imagine se cada palavra que sai da sua boca fosse como um presente, embalado com cuidado. Algumas palavras seriam como presentes valiosos, presentes que fortalecem, que proporcionam alegria, que promovem cura. Outras palavras, infelizmente, seriam como fardos disfarçados, ou presentes de grego, sabe? Causariam peso, feridas e desânimo em quem estivesse recebendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, nos convida a refletir de forma muito séria sobre o poder da nossa linguagem. Em tempos de comunicação acelerada, de redes sociais inflamadas e de palavras ditas muitas vezes sem pensar, o Espírito Santo ainda nos lembra: cada palavra de vocês deve ser um presente. Em Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, que é o texto que eu vou trabalhar com você hoje, Paulo apresenta um contraste poderoso entre o velho e o novo homem, que é evidenciado não apenas pelas atitudes, mas principalmente pelas palavras. E Paulo vai além. Ele mostra que o tipo de linguagem que nós usamos pode afetar o relacionamento com o próprio Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante para nós. É através dele que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E nós conseguimos falar da palavra do Senhor para muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias,
Você pode nos apoiar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, diz o seguinte. Eu vou ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, olha. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, nós aprendemos aqui na palavra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui, no verso 29, Paulo está dizendo assim, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras, sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. No texto original grego, a expressão usada para linguajar sujo é sapros, que literalmente significa algo podre, corrompido, deteriorado. Esse é o mesmo termo usado para frutos apodrecidos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, não deixem que palavras estragadas saiam da boca de vocês. Com essas palavras aqui, Paulo está contrastando o falar destrutivo, tóxico, inconveniente, que infelizmente se tornou comum para muitas pessoas, com o falar que edifica. O vocabulário cristão deve ser marcado pela graça e não por palavras que ferem ou que rebaixam as pessoas. E é interessante perceber, irmãos, que o texto ensina que as nossas palavras não são neutras. Ou elas edificam ou elas corroem. A versão da Bíblia, a Mensagem, é ainda mais direta. Diz assim, olha, nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. E completa dizendo, cada palavra de vocês deve ser um presente. Por isso que eu usei a figura do presente lá no início da mensagem. Provérbios 18, verso 21, reforça esse princípio. Diz assim, olha, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. No final dessa mensagem aqui, eu vou fazer uma oração por você. Isso já é hábito nosso aqui, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão bíblica, no final nós terminamos com uma oração. Então eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé a seguinte expressão: sabedoria no falar. Escreva aqui nos comentários essa expressão, sabedoria no falar. Olha só, tem palavras que entristecem o Espírito Santo. No versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Paulo está apresentando para nós uma consequência
espiritual das nossas palavras e atitudes, elas podem entristecer o Espírito Santo. O termo grego usado aqui para entristecer é lupel, que significa causar dor emocional, pesar profundo. Na cultura judaica, o Espírito de Deus era entendido como a presença ativa de Deus no meio do seu povo. O selo mencionado por Paulo se refere a um sinal de propriedade e garantia de redenção futura. E aí, entristecer esse Espírito era como se nós estivéssemos desonrando a aliança. O Espírito Santo, ele não é só uma força, uma energia, como algumas religiões pregam. Ele é uma pessoa divina que habita em nós e que nos capacita a viver em santidade. Quando nós usamos palavras de rancor, de calúnia, de malícia, nós estamos resistindo à obra que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. O profeta Isaías escreveu no capítulo 63 do seu livro, no versículo 10, o seguinte: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Tem sentimentos que nos adoecem, mas tem palavras que libertam. Paulo usa uma linguagem progressiva. A amargura gera raiva, que explode em ira e que desemboca em calúnia e maldade. Esses sentimentos e comportamentos são incompatíveis com a nova vida em Cristo. Eles pertencem ao velho homem que já foi crucificado com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: você não precisa mais viver refém da amargura. Em Cristo há um novo caminho. Irmãos, o Evangelho nos convida a um desapego dos pesos que nós carregamos dentro da nossa alma. Não para que nós os ignoremos, mas para que nós possamos trocá-los por algo melhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O antídoto para isso é a bondade, a compaixão e o perdão. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 32, olha só. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo aqui é o coração do Evangelho. A palavra bondosos vem do grego krestos, que significa também útil, gentil, amável. Compaixão fala de sentimentos profundos de misericórdia. E o perdão, que fecha o versículo, não é condicional. Ele deve ser como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, um perdão pleno, imerecido e restaurador. A versão da Bíblia, a Mensagem, conclui dizendo assim: perdão total e incondicional. Esse é o padrão de Deus. Isso é o que Ele espera de nós. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, ainda reforça essa verdade. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros
e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sempre gosto de ressaltar que essa expressão aqui, suportem-se uns aos outros, ela fala de dar suporte. Não de aturar a pessoa, mas de dar suporte, ajudar a se erguer, a se firmar, a se levantar. Eu quero terminar com algumas perguntas e aplicações práticas para a sua vida. Quando as pessoas conversam com você, elas são edificadas, abençoadas, encorajadas? Ou as pessoas costumam sair da conversa que tiveram com você piores do que quando elas entraram? Antes de falar, pense o seguinte: essa palavra que vai sair dos meus lábios vai edificar, vai ser proveitosa ou vai ferir alguém? Vigie os seus sentimentos. Raiva e amargura não são sinais de força, mas de doença na sua alma. Pratique o perdão diariamente. Não espere que o outro mereça o seu perdão. Lembre-se de como você foi perdoado. Use as suas palavras para curar. Um elogio sincero, uma oração, um conselho sensato, tudo isso pode transformar o dia ou até a vida de uma pessoa. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida diante dessa palavra. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui, ou a área da sua vida que está sendo afetada de alguma maneira. Se Deus te lembrar de alguém por quem você tem clamado, se o Espírito Santo colocar no seu coração o nome de uma pessoa, escreva o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão e da graça de Deus. E declare nos comentários: sabedoria no falar. Amém? Sabedoria no falar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de aprendizado, por esse tempo tão abençoado de conhecimento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos cura e nos transforma. Obrigado por nos lembrar hoje da importância de cada palavra que sai da nossa boca. Nos perdoa por todas as vezes em que ferimos alguém com a nossa língua. Nos perdoe pelas palavras maldosas, pelas críticas que fizemos sem amor, pelos insultos que saíram dos nossos lábios, pela omissão que tivemos quando poderíamos ter dito algo que iria acrescentar na vida de alguém, mas preferimos nos calar. Que as nossas palavras sejam como presentes, que edifiquem, consolem e animem. Espírito Santo, nos ajuda a refrear a nossa língua e a falar com sabedoria. Que da nossa boca transborde aquilo que tem enchido o nosso coração e que o nosso coração esteja cheio do teu amor. Que o Senhor nos livre da amargura, da raiva, da mágoa escondida, das palavras impensadas e da maldade que muitas vezes nós carregamos sem perceber. Queremos ser limpos, Pai, não apenas por fora, mas também no nosso interior. Enche-nos com a tua bondade. Dá-nos compaixão por aqueles que falham conosco e nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, de maneira plena, total e incondicional. Abençoa cada vida que recebeu essa palavra hoje. Que ela possa encontrar aqui nessa reflexão
cura, libertação e um novo propósito. Que famílias sejam restauradas, que amizades sejam curadas, que corações sejam transformados e renovados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor possa olhar com olhos de compaixão para cada pedido, Pai, depositado aqui. Pessoas que escrevem aqui porque creem no Senhor, porque têm fé e esperança de que o Senhor pode transformar essa situação. Atende a cada necessidade segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé esse ensinamento, peça ao Espírito Santo para que essa mensagem seja gravada na sua alma, no seu espírito, e que você possa não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que você tem aprendido, em nome de Jesus, amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.